no livro do profeta Abacuque, lá no capítulo de número 3, versículo de número 16, o texto nos diz assim: ouviu e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra todo o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Até aqui. Você pode fechar sua Bíblia, colocar no seu lugar, fechar os seus olhos. Nosso Deus, nosso Pai, nós nos apresentamos a meditação da Tua Palavra. A Tua Palavra, segundo ela mesma, ela se renova, porque a Tua Palavra ela é poderosa para nos trazer um novo conhecimento, uma nova perspectiva. E sabemos que nenhuma das palavras que nós lemos, se for ficar no âmbito da interpretação humana, produzirá qualquer transformação. Qualquer transformação no nosso íntimo. Por isso, declaramos a nossa dependência total de que o Teu Espírito Santo nos esclareça, nos elucide, que Ele testifique ao nosso coração tudo aquilo que será dito. Nós somos homens, Senhor. E todos nós, independente do título que venhamos possuir dentro da Tua casa, somos plena e totalmente carentes de que o Teu Espírito Santo, Ele venha testificar em nós a Tua vontade, através da Tua palavra. Por isso, Senhor, no nome de Jesus, permita-nos ter um tempo de meditação, sem a interferência de qualquer atividade espiritual contrária ao Teu Espírito Santo. Permita-nos, Senhor, ter um tempo de meditação sem que os nossos pensamentos, as preocupações, as angústias, elas venham nos furtar a atenção que a Tua palavra deve receber de cada um de nós. Dessa maneira, eu coloco a minha vida, Senhor, como meio, como um canal, como um instrumento, a fim de que a Tua palavra seja ministrada à Tua igreja nesta manhã. Tudo isso, nós oramos crendo no poder do Teu Espírito Santo que em nós habita. Por isso nós oramos de acordo, oramos em unidade. Nós oramos no nome santo do Teu Filho Jesus. E a igreja do Senhor diz, amém e amém. Pode tomar o seu assento. Olha, eu estou um tanto assim, não desconfortável, mas ansioso. Domingo de manhã, para mim, é um dos cultos mais importantes da igreja de Nova Vida. Eu aprendi isso em Santa Catarina. E no Porto Novo a gente tenta levar dessa mesma maneira e substituir o pastor domingo pela manhã realmente é uma responsabilidade muito grande. Sinto-me privilegiado pela confiança que o pastor Renato colocou sobre a minha vida de poder estar aqui sem a presença dele. E isso tudo pesa como responsabilidade. Amém, amados? Então, se eu cometer qualquer deslize, vocês não falem para ele. Tá certo? Eu sei que ele vai estar vendo aí a live, mas eu espero que ele não me ouça. Estamos combinados? Digam amém. Amém. Bom, esse texto de Abacuque, como eu disse no começo, talvez seja um dos textos mais expressivos quando se fala de esperança. Entendendo a trajetória do profeta, esse pigarro é de nervoso, tá? Então eu vou beber 2 litros d'água, ele não vai passar até o final do culto. Entendendo o desenvolvimento e até o momento em que Abacuque chega a esse pensamento, a esse louvor em forma de oração, a gente vai compreender um pouquinho da nossa própria perspectiva nesse tempo que a gente tem vivido. Abacuque ele começa questionando a Deus se Deus não iria fazer nada diante de tudo aquilo que eles estavam vivendo. Será que o Senhor não está escutando? Será que o Senhor não está vendo? Isso tudo que está acontecendo com a gente? Será que esse negócio está passando alheio? Será que o Senhor não vai fazer nada em favor da gente? O Senhor é Deus, o Senhor é poderoso. E Abacuque ele começa um questionamento como humano. Né? E uma das coisas que eu velo muito e prezo muito no que tange a nossa vida como cristão, é que uma das coisas que Deus não tirou da gente é a humanidade.
E a gente vem sendo alimentado por algumas palavras de, talvez de autoajuda dentro do contexto evangélico, que nos furta a nossa sensibilidade por sermos humanos. A gente é ensinado, né, de que a gente tem que aceitar as coisas e simplesmente nos submetermos a ela, sem questionarmos, sem perguntarmos, sem querermos saber as causas de tudo que está acontecendo. E quando se faz isso, né, as pessoas elas acham que nós estamos confrontando Deus, que nós estamos agora falando para Deus: Senhor, me dá uma explicação aí do que o Senhor está fazendo. Quando nós temos esse tipo de ação, é a nossa humanidade que se manifesta em nós. Nós olhamos para a crise que nos cerca, uma crise que foi não estabelecida no tempo de pandemia, mas o tempo de pandemia tão somente evidenciou aquilo que desde 2015 o nosso país está vivendo. Se você for olhar para a nossa história recente, do que aconteceu no ano de 2015, você vai entender o que o pastor está falando. Eu me lembro quando essa crise que nós estamos vivendo hoje, de uma forma muito mais evidenciada, ela começa a nascer dentro do contexto social e financeiro do nosso país. Nós estávamos vivendo de aluguel no Porto Novo, no ano de 2015. No mês de julho ou agosto, se eu não me engano, nós atrasamos o nosso aluguel. A primeira vez que nós havíamos atrasado o aluguel, eu estava lá desde o ano de 2009. Fomos emancipados em julho de 2012 e nunca tinha atrasado um aluguel naquela igreja. E no mês de julho ou agosto, quando nós atrasamos o primeiro aluguel, eu reuni os diáconos da igreja e falei: a gente precisa sair daqui. Por quê? Porque o que está acontecendo agora vai crescer e a gente vai passar um aperto ainda maior. As coisas vão ficar fora de controle. E daí, no ano de 2015, nós havíamos já comprado um imóvel. Começamos a fazer a nossa fundação, se eu não me engano, no dia 28 de julho de 2015. Começamos a esquadrejar o terreno, a fazer as nossas sapatas, e a gente precisava sair dali. No ano de 2016, no mês de abril, nós saímos do prédio que era alugado, fomos para o nosso terreno, lá estamos até hoje, ainda em obra. Mas a crise que a gente vive, ela não é uma crise que nasce agora, há 2 anos, há 3 anos. É uma crise que já vem se arrastando desde o ano de 2015. Infelizmente, a gente não tem muita lembrança do que vem acontecendo, mas o fato é que, olhando essa crise, que foi de uma maneira muito expressiva, ampliada, aumentada pela pandemia que nos acometeu, nós teremos a mesma visão que o profeta Abacuque teve. A gente pode olhar para a nossa vida, para o Senhor, a gente está fazendo a tua obra, a gente é dedicado a fazer a tua vontade, e por que essas coisas vêm sobre nós? A gente muitas das vezes tira o nosso olhar de toda a raça humana para colocar somente sobre a nossa vida, e a gente, por estarmos dentro do contexto de igreja, a gente acha que Deus deve tratar a gente de uma maneira bem distinta da forma que Ele trata toda a humanidade. A gente vai ver que a Bíblia ela não fala isso. A Bíblia diz que Deus ama o mundo. Ele não ama a sua igreja no sentido de amor e de entrega. Ele amou o mundo e entregou o seu filho por amor ao mundo. Ele ama as pessoas, ele ama o ser humano. O que nós temos, e a gente precisa entender isso, o que nós temos de diferente das pessoas que não professam a Jesus como seu Senhor e Salvador, é uma viva esperança. A despeito da crise, nós podemos continuar crendo que o nosso Deus, Senhor soberano sobre todas as coisas, Ele não vai nos desamparar. Sermão do Monte, o nosso Senhor ensinando a respeito das nossas necessidades, ali no capítulo de número 6, se eu não me engano, a partir do versículo 24 ou 25, ele vai falar: olha, não andeis ansiosos com o que vocês vão comer, beber, com o que vocês vão vestir. São os gentios que vivem pensando nessas coisas. Olhem os lírios do campo, eles não fazem costura, eles não fazem roupa, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um. Olhem as aves do céu, eles não plantam, eles não semeiam, eles não fazem nada, e ainda assim Deus cuida desses pequenos pássaros. Se Ele faz isso com essas criaturas que não têm consciência, quanto mais o vosso Pai Celeste fará por vocês. Por isso, aquietai-vos. Ele sabe do que vocês necessitam.
Daí ele vai nos exortar: confiantes nisso, busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Cabe ao dia o seu próprio mal. E a gente, por ter uma visão muito exclusivista, a gente não percebe que a exclusividade da igreja não está em não viver as crises que o mundo vive, mas que no meio das crises que é comum a todos, estarem sendo guardadas pelo Senhor. Não é assim que lá no profeta Isaías o Senhor vai declarar: ainda que vocês passem pelo fogo, a chama não arderá em vós. Ainda que vocês tenham que passar pelas águas e elas sejam águas profundas, vocês não irão morrer afogados. Eu, o Senhor, o teu Deus, eu te tomo pela minha mão direita e te sustento. A gente precisa crer nisso, e é a partir dessa perspectiva de que nós temos em Cristo Jesus uma viva esperança, que nós podemos olhar para o texto de Abacuque, associá-lo, talvez não à nossa realidade, mas muito próximo. O que Abacuque está falando aqui, a gente precisa entender o contexto de vida social. O contexto de vida desse povo é agricultura, é apicultura. Eles estão vivendo daquilo que o campo produz, daquilo que os animais produzem. E se isso lhes falta, falta tudo. Falta o sustento da vida, falta a manutenção da vida, falta a possibilidade de dar sequência à própria existência. E a palavra de Deus nos afirma que o nosso Deus, a despeito de tudo isso, Ele continua guardando o seu povo. E a gente precisa crer nisso. Nós precisamos olhar para isso, porque dias difíceis, dias de escassez, expectativas frustradas, e a expectativa frustrada, ela nasce justamente por não alcançarmos aquilo que gostaríamos. E quantos de nós já não nos frustramos diante de um planejamento muito bem elaborado que no meio do caminho já se evidenciou como uma falência? Seja ela num relacionamento, seja ela na vida profissional, seja ela até na própria vida ministerial. Quantas frustrações a gente já não viveu ou ainda iremos viver. E Abacuque, ele vai falar isso aqui no versículo de número 16: eu ouvi e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, os meus joelhos vacilaram, porque em silêncio eu devo aguardar aquilo que Deus vai fazer. Jeremias vai falar isso para a gente, quando ele vai dizer lá no livro de Lamentações que é bom suportar o jugo em silêncio. Mas quando se fala de silêncio, não está falando-se de inércia. É a mesma coisa quando Cristo fala para a gente: olha, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, eu dou essa paz para vocês eternamente. Se nós formos olhar em que momento Cristo vai falar isso, ele fala isso, sai da onde ele estava, vai para o Getsêmani, tem aquela experiência emocional, uma experiência emocional que o levaria ao óbito. Lá no livro do profeta, do livro de Hebreus, a gente tem escrito lá que Cristo foi livre da morte lá no Getsêmani por conta das pressões emocionais que ele estava vivendo. E uma vez tendo sido livre da morte pela carga emocional que ele tinha, ele foi traído por um dos seus amigos, e dali em diante a gente conhece a história. Quando ele nos dá a paz, ele não nos dá a paz num lugar onde tudo é muito tranquilo. Ele nos dá a paz em um momento de guerra. É poder ter sobriedade para enfrentar as crises da vida, para enfrentar a crise política que a gente vive, a crise social que a gente vive, e enfrentar isso sóbrios, de que nós temos servido a um Deus que é vivo, poderoso, soberano, que vela sobre a sua palavra para vê-la cumprir e tem cuidado de nós. É sobre isso que Abacuque está falando. Você pode até ter seus questionamentos como humano. Deus não vai te condenar ao inferno se você manifestar a humanidade. Muito pelo contrário, pela sua sabedoria e amor, Ele vai te convencer de que a sua humanidade precisa estar sujeita ao poder e à divindade dEle. E assim como Abacuque, nós seremos convencidos de que o nosso Deus, Ele está acima de todas as nossas crises. Ele está acima de todos os nossos dilemas, de todos os nossos questionamentos. E daí a gente vai poder falar com toda a propriedade: ainda que tudo esteja fora do lugar, eu todavia me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação.
Não obstante o texto falar de uma crise, ele também fala de esperança. Porque a esperança do povo de Deus não pode estar nas circunstâncias. E quando a gente fala de circunstâncias, quantas pessoas, pela circunstância atual, simplesmente abriram mão da fé? Quantos cristãos fizeram a pergunta que o ímpio faz? Por que Deus deixou isso acontecer? Quando a gente perde um ente querido, a gente se fala, por que Deus levou? É que a gente não entende a vida na sua dinâmica. E tudo isso pesa muito mais do que deveria pesar na nossa vida. A gente precisa acreditar no controle de tudo. Ou a gente crê nisso, ou a gente sempre vai viver aquém daquilo que a palavra de Deus nos convoca a viver como filhos e servos de Deus. Entenda que Abacuque ele chega a essa conclusão pela experiência que ele tem com Deus. Ele não chega a essa conclusão por aquilo que ele ouvia as pessoas falando. Ele não chega a essa conclusão por observar as circunstâncias e tão somente observá-las. Ele chega à conclusão que ele chega aqui no capítulo 3, versículo 16 em diante, a partir de uma experiência pessoal. E experiência, amados, pressupõe passar por alguma coisa. É só assim que a gente adquire experiência. E daí quando nós somos por Deus ou pela própria vida empurrados para um deserto, nós começamos a questionar Deus, mas por que essa luta? Mas por que essa tribulação? Mas por que essa dificuldade? E a gente não entende que Deus mesmo nos nossos vales e desertos, Ele está produzindo em nós o caráter de Cristo, ao ponto de podermos enfrentar qualquer dimensão de vale sob a perspectiva da esperança bíblica. O dia mau vem. Queira ou não queira, ele sempre vem. Está lá no livro de Efésios e em tantos outros textos da palavra de Deus. O dia mau nos alcança, mas nós podemos nos preparar para que o dia mau não nos abata de vez, não nos consuma de vez, não nos derrote de vez. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele vai dizer isso: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir ao dia mau. E depois de terem vencido todas as coisas, vocês permaneçam firmes. A gente vai passar luta. A gente vai passar crise. A gente vai ver os nossos recursos humanos se esgotando. E a Bíblia vai nos ensinar que quando as coisas se tornam para nós impossíveis, é o momento que Deus age. Quantos aqui estão desempregados? Levanta a mão. Eu também estou, desde 2018. Não sei nem se eu posso falar louvado seja Deus por isso. Porque eu tenho a saudade de ter salário. Tem saudade de ter salário? O que eu mais sinto é saudade do 13º. Quantos estão desempregados? Tem um irmão ali, outro irmão ali, a irmã. Aqui tem alguém desempregado? Olha que igreja abençoada. Só tem 6 desempregados. Eu estou aqui hoje, então eu sou 7. Sou o 7º. Mesmo desempregado, você tem tido necessidades. Todas elas estão supridas. Todas as suas necessidades estão supridas. Você tem o que comer, você tem o que beber, você tem o que vestir, você tem onde morar. Você está na igreja do Senhor, é membro do corpo, está aqui ouvindo o que Ele está te dizendo. As circunstâncias, elas não estão falando mais alto. Às vezes elas tentam gritar mais alto, mas elas não estão vencendo aquilo que a palavra de Deus está ministrando ao teu coração. Espera confiantemente no Senhor. Uma hora a porta abre. Amém? Então vai tomando posse da porta aberta aí. Mas olha, gente, tem que procurar. A Bíblia diz que quem procura, quem bate, então vai fazer o que tem que ser feito, porque o milagre é com Deus, a gente só tem que pedir. Amém? Então a gente olha para o texto de Abacuque e a gente precisa entender que nós também temos que ter as nossas experiências.
Eu lembro que na década de 90, quando o Senhor me tira do mundão, estava numa época ali, naquele finalzinho, 95 em diante, acho que foi um tempo de muitos testemunhos na igreja. Pastor Carlos Alberto, ele levava toda semana, todo mês, tinha alguém para dar testemunho, tinha alguém para falar o que Deus fez, tinha alguém para contar aquilo que viveu, um monte de gente, e eu era ali ainda novo convertido com 2 anos, acho que não existe. Mas vamos lá. Eu estava na minha caminhada com o Senhor e eu lembro que, de tanto ouvir testemunhos, eu escrevi lá na minha Bíblia: Senhor, eu quero ter as minhas próprias experiências para falar do que eu vivi. Mas, tu viu o que aconteceu com fulano? Tu viu como Deus agiu na vida de Beltrano? Tu viu como Deus fez na vida de Cicrano? Ei, peraí, eu sou alvo da misericórdia, da graça e do poder de Deus. Eu preciso ter as minhas experiências. Não sei para que eu fui pedir. Tu tem que ter cuidado com o que tu ora, porque Deus ouve. Deus ouve. No ano de 2003, em 2001 eu saí para me aventurar como empresário. Em 2003 a sociedade não deu certo. Fiquei desempregado até 2006. No ano de 2001 eu tinha feito uma cirurgia. Hoje eu tomo remédio de pressão porque essa cirurgia, ela deu ruim. O meu rim direito atrofiou. Tadinho dele. Tenham pena de mim porque eu sou um miserável. É ruim. Vida sob perspectiva de morte. Minha filha era novinha, eu falei: nem vou ver minha filha crescer, porque agora eu vou morrer. A perspectiva da circunstância eram as piores do mundo. A falta do recurso. E, queridos, quantos milagres eu vivi naquela época. De estar passando depois de um dia inteiro buscando emprego, a gente não tinha e-mail ainda, não era tão difundido o e-mail, então tu ia ter que entregar currículo. Né? Quem já ficou em fila de entrega de currículo aí? É um negócio espetacular, né, gente? Tu olha assim, eu falei: nunca vai chegar a minha vez. Até o meu currículo ser lido aqui, querido, já preencheu a vaga de tudo. E a gente ficava nessa perspectiva. Aí eu estava chegando em casa, às vezes, no final da tarde, um vizinho me parava, o meu apelido, gente, era Rivelino. Só apelido. Em outra oportunidade eu posso contar o testemunho. E daí o vizinho me chamava: Rivelino. Eu falei: ai, rapaz, passou uma pessoa aqui, mandou te entregar uns negócios. E, querido, era bolsas de compras. Teve um sábado que eu acordei de manhã cedo, abri o armário, a gente tinha meio pacote de biscoito Hipopó. Quem conhece esse biscoito? É o pior do mundo. Pior, nunca comi pior. Mas a gente tinha meio pacote de Hipopó de chocolate. Eu não ia ficar sem tomar café. A minha sogra foi uma mãe. Minha sogra me abençoava demais. Ela ia fazer café, comprar pão e a gente ia tomar café. Mas pensa você que supre a tua casa. Você não tem condição de suprir a tua casa. Como que você se sente? Por mais que você confie em Deus, a sua humanidade não foi abolida. E você se sente quase que nada. E naquele sábado eu fui para a varanda da frente da casa. E eu morava na penúltima casa da rua. E dava para ver quase a rua toda. Aí estava dando tipo 8 horas da manhã, eu estou vendo um Fusquinha vindo. Falei: rapaz, conheço aquele Fusca. Só não estava lembrando de quem. Eu estou olhando. Se virar para a direita, não vem aqui em casa. Mas se vier reto, vai vir aqui em casa. E é Ronaldo. Não deu outra. Quem conhece o pastor Ronaldo Briscos? Conhece? Igreja Nova Vida do Galo Branco? Então, ele foi meu líder de juventude. Era meu líder de juventude nessa época. Aí ele virou para mim e falou: Roberto, parou o carro lá, né? Aí eu estou olhando. Falou: Roberto, fala, Ronaldo. Ele era obreiro ainda. Tá fazendo o quê? Eu falei: eu nada, já há muito tempo. Falei: então vamos ali comigo rapidinho no Rocha. Falei: vamos. Aí falei para minha esposa: amor, vou ali no Rocha com o Ronaldo. E depois eu volto. Aí a gente, entrei no Fusquinha, fomos. Aí chegamos lá nas sendas do Rocha. Não é mais sendas há muito tempo. Aí entramos no mercado, eu estou com ele. Aí ele falou: Roberto, pega aí o que tu precisa.
Eu falei, tá bom, vou pegar o que eu preciso. Eu peguei 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de feijão. Eu fui pegando, Roberto, pega o que tu precisa. Mas eu sei que é o seguinte, Deus usou o Ronaldo e antes do meio-dia a minha despensa estava cheia. Mas eu não joguei fora o biscoito e popó, a gente comeu ele também. Outra oportunidade, estou chegando em casa e passei na escola do meu filho. Meu filho estudava lá, o senhor, o dono da escola, ele gostava muito da gente, deu bolsa de integral para David. E eu fui buscar meu filho e minha sogra foi junto, aí chegamos juntos, minha sogra, meu filho, por que você botou tanto saco de lixo na tua janela? Aí eu falei, alguém já está me pilhando já para... E nessa época que eu estava com essa situação no rim, quando eu tinha necessidade de urinar, eu não urinava, né? Saía muito sangue, era muito sangue. Saía sangue vivo, direto. E tudo isso me incomodava muito. Aí eu falei, não é possível, eu já estou todo ruim. Né? Eu pensando como homem, já eu morro. Vim de um dia inteiro de buscar emprego. E aí alguém bota lixo na minha janela. Tá de pilha. Eu falei, sogra, eu não botei nada. Tá. Fomos para casa, andava muito, gente. Da rua principal até a minha casa, era quase 1 quilômetro. Cheguei, aí estou subindo a escada, olhei para a janela da cozinha, mas muito saco branco pendurado, muito. Nossa janela era 2 e pouco, por não sei quanto lá. Cada gominho da janela tinha uma bolsa pendurada. Aí eu estou olhando e falei, não é possível que isso seja lixo. Não é possível. E, tranquilo, eu já estava anestesiado pela crise, e tu já não sente nada. Aí eu fui chegando perto, amados, só compra. E até hoje eu não sei quem amarrou aquelas bolsas na minha casa. Às vezes a gente não tinha mistura. Alguém passava, mandaram te entregar bolsa de carne. As nossas necessidades são supridas. Eu estou desempregado desde 2018. Amados, quando eu olho para esse tempo lá atrás e olho para o tempo de hoje, como Deus, em meio às nossas crises, se manifesta como um Pai amoroso. Então não se preocupa. Não se preocupa. No tempo certo as coisas vão acontecer. Só aguarda no Senhor. Amém? A nossa esperança tem... A experiência lá de trás, eu estou tranquilo. Não estou desesperado, até porque a minha situação hoje é totalmente diferente. A minha esposa tem o trabalho dela, a minha esposa é do município do Rio, tranquilo. Eu sei que quando eu casei com a minha esposa, eu falo, tu pensei que tu era rica. Pô, mas ela não era rica. Aí eu já estava apaixonado, não tinha como abandonar o barco. Para minha esposa, branquinha, cabelo liso, nariz fino, eu o quê? Favelado, agora não, agora da comunidade. Cheio de trejeito, bigodinho loirinho. Não era nem fininho. Cabelinho na régua. Olhei para a branquinha, eu falei, é com ela que eu vou casar, vou dar o golpe do baú. Então é isso. Ela não ficou rica. Minha situação hoje é diferente, minha esposa tem o trabalho dela, minha filha tem o trabalho dela, meu filho já está casado, eu já sou avô, graças a Deus. Sou avô, gente, sou avô. Breninho vai fazer 8 meses agora, sexta-feira. É uma situação totalmente distinta. Não obstante ser o pastor da igreja de Nova Vida do Porto Novo, pastor presidente, eu não tenho salário da igreja, a igreja não pode me pagar salário. Os desafios da igreja são muito maiores do que a minha necessidade. Então eu abro mão daquilo que a igreja poderia me dar e vou viver daquilo que o Senhor está me suprindo. E Deus tem suprido. A experiência te faz viver o milagre de Deus, a esperança em Deus, com muito mais vitalidade. É o que eu passei lá atrás, que me capacita a passar tranquilo. Quando eu falo tranquilo, amados, não é tranquilo de que não. A minha tranquilidade está aqui, a despeito de como a crise se apresenta, a despeito das respostas negativas que eu recebo, eu tenho um Deus. Assim como você tem um Deus que cuida de você nos pequenos detalhes. E quando tudo aos teus olhos parecerem terminar, olha, agora é o fim, se isso aqui acabar, não tem mais nada, Deus vai lá e enche a tua despensa, porque Deus faz isso. Aleluia!
Abacuque, ele está expressando isso. Ainda que a minha condição de manutenção de vida, minha e da minha família, venha faltar, eu todavia me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. É uma esperança viva que nós temos no Senhor, não é alguma coisa morta, inerte. E a gente precisa aprender a viver sob a ótica dessa esperança bíblica. É olhar para as nossas crises, é olhar para aquilo que está fora do lugar momentaneamente da nossa vida e crer que Deus, o grande eu sou, de alguma maneira está conduzindo tudo para a glória dele. Deus usa a nossa tragédia para fazer milagres, gente. Deus usa o nosso caos para criar coisas novas. A terra era sem forma e vazia, o texto diz, era um caos. E quando Deus disse, haja, houve. Então aquieta-te. Se a tua vida está um caos hoje, seja lá em que área for, se você confiar, Ele vai fazer coisas novas a partir do seu caos. Você crê nisso? Diz amém. Aleluia. Quando a gente observa as circunstâncias, a gente vai notar que muitas das vezes elas trabalham para motivar a gente não confiar. O não do emprego, a crise no relacionamento conjugal, um filho, uma filha que se rebela contra o pai e a mãe, as coisas que não andam como nós gostaríamos que andassem, tudo isso tenta nos minar a fé e nos levar a não confiar naquilo que a palavra de Deus nos diz. A mídia, meu Deus do céu! Eu acho que eu sou meio masoquista nesse negócio. Eu só vejo jornal na televisão e futebol. Diga-se de passagem, eu só vejo o futebol do Flamengo. Até porque é o único time que tem futebol hoje, né, gente? Bobagem. E a mídia, as notícias da mídia são as piores do mundo. Nunca tá bom. Nunca tá bom. Evidencia aquilo que dá ibope. E infelizmente o que dá ibope é coisa ruim. É coisa ruim. Coisa boa ninguém fala. Não é verdade? Não fala. Vamos botar aí para fora o que está de pior no governo, vamos botar o que está de pior não sei aonde, bota o que está de pior, e o que está de bom ninguém fala. Quando as coisas boas acontecem, ninguém fala. Eu acho que tinha que ter um jornal invertido, que não falava nenhuma tragédia, só falava das coisas boas que a gente está vivendo, porque tem coisas boas acontecendo, amém ou não amém? Quer ver quantas pessoas estão vivendo no meio da crise coisas boas? Olha aí, gente. Haja visto que a gente devia estar morto, né? E a gente está vivo. Ó, pelo fato de estar vivo já é um grande motivo de nós celebrarmos. Amém? E vivo duas vezes, né? Vivos biologicamente e vivos espiritualmente. Então a gente tem motivo de sobra para se alegrar, amém? Aleluia. A gente tem que ter essa perspectiva. Para mim estar morto, eu estou vivo. Quando eu olho para a minha vida espiritual, a Bíblia deixa claro, eu estava morto nos meus pecados e nos meus delitos, e Cristo veio e me deu vida. A gente devia ser o povo mais feliz da terra, amém? Aí quando as pessoas vão perguntar, você é feliz por quê? Está tudo certo na tua vida? Nada aqui, está tudo certo, rapaz? Você está vivendo crise? A pessoa vai responder, tô. Você está vivendo essa crise da pandemia? Tô. Você está vivendo crise de desemprego? Tô. Eu também. Mas olha, eu tenho sobre a minha vida uma promessa de que o meu Deus vai me guardar. Ponto. Esse Deus que me guarda, deixa eu te falar, Ele quer guardar você também. Ele quer te preservar também, mas você precisa se entregar a Ele. E a gente evangeliza a partir da crise. As pessoas acham que a gente está rindo porque a gente não tem problema. A gente está vivendo a vida dentro de uma normalidade porque a gente está alheio à crise que se estabeleceu. Não tem um crente que não tenha sido de alguma maneira atingido pela crise que a gente está vivendo. Não tem. Mas por que a gente continua servindo? Por que a gente continua vindo e indo à igreja? Porque nós cremos no que a palavra de Deus diz. E queremos viver o que ela nos ensina e diz que a gente pode viver. Que o nosso Deus é soberano. E se Ele é soberano, amém. Todas as outras coisas estão em terceiro plano e acabou. Eu creio porque tu crê. Eu só creio, querido. E ponto.
Outro fator que vai cooperar para essa mesma motivação de não crermos é a ansiedade que as previsões catastróficas elas vão colocando no nosso coração. Gente, 2022 vai ser pior que 2021. Ai, 2021 é pior do que 2020. Ai, como é que vai ser? E essas experiências, né, essas informações, essas previsões catastróficas, elas começam a colocar no nosso coração um pensamento que um autor chamado Breman Manning, depois você pode ler, Evangelho Maltrapilho. E num texto ele diz assim: como ele não pode fazer nada, nós temos que fazer alguma coisa. São as pessoas que olham para as previsões catastróficas e acham que Deus não tem o controle dessa catástrofe que está vindo por aí. E ela, já que Deus não vai fazer nada, vamos fazer a gente mesmo. É o mesmo texto equivalente, acho que do livro do profeta Isaías, que diz: olha, vamos comer, vamos beber, vamos festejar mesmo, porque amanhã todo mundo morre. Como se Deus olhasse para isso e ficasse alheio a essas coisas. É a mesma coisa. Nós que confiamos no Senhor, a gente não pode expressar esse tipo de sentimento e de nem pensamento. A gente talvez não tenha coragem de dizer, de declarar com a nossa boca, talvez uma palavra tão dura quanto essa: já que Deus não vai fazer nada, eu vou fazer alguma coisa. Talvez a gente não fale, mas muitas das vezes isso brota aqui dentro do nosso coração. Isso vem na nossa mente. A gente pensa: Deus não está agindo, peraí que eu vou fazer alguma coisa para ver se isso resolve. E no final das contas você só vai se arrasar, porque você não deu a Deus a primazia de fazer o milagre que Ele quer fazer na tua vida. Você quer fazer esse milagre acontecer do teu jeito. Calma. Por que te agitas dentro de mim, ó minha alma? Espere em Deus, pois ainda o louvará. Fiz calar e sossegar a minha alma. Assim como uma criança no colo da sua mãe, é a minha alma para com Deus. Tão somente contemplarás a vitória que eu vou trazer sobre o povo. A gente precisa esperar nessa forma. Só que a gente vai andando pelo caminho da palavra de Deus e a gente não tem uma esperança de braço cruzado. A Bíblia não nos fala de uma esperança das quais a nossa inércia vai fazer o milagre acontecer. Nunca. Entendam isso. O milagre não acontece enquanto a gente está parado no caminho, mas enquanto a gente anda pelo caminho, enquanto a gente trilha o caminho da vontade de Deus, que a gente experimenta milagre. Vitória, vitória é só no final, no meio do caminho é milagre que acontece. E muitas das vezes a gente desiste, porque Deus não está nos dando vitória. A vitória é no final do caminho. Nenhum atleta ganha medalha de primeiro lugar se ele parar na metade. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Olha os que correm nos estádios, eles correm para alcançar uma coroa corruptível. Nós, entretanto, corremos por uma coroa incorruptível. Então anda, não fica na inércia, continue caminhando. Às vezes vai ser difícil dar um passo, porque é difícil. Tem dia que a gente quer ficar escondido. Tem dia que a gente, como Jó, vai declarar: que seja esquecido esse dia da minha vida. Tem dias assim, mas são nesses dias que nós nos escondemos do Senhor. Ele é um socorro bem presente no dia da angústia. A gente vai para debaixo dos braços do Pai. Aleluia. Aí a gente vive milagre. Muitas das vezes a gente fica esperando aquele milagre extraordinário, né? O milagre, papum, aconteceu. E a gente esquece do milagre do dia a dia. Eu estou com 51 anos de idade. O Senhor me tira do mundo com 23. E quando eu olho a minha história do ano de 1993 até o ano de 2021, eu vou falar como o salmista fala: ah, se não fosse o Senhor que estivera comigo, certamente eu já teria morrido. É um milagre diário.
de uma capacidade sobre-humana de suportar pressões, das quais muitas pessoas estão sucumbindo. É o poder do Espírito Santo que nos capacita a olhar para as densas trevas diante de nós e continuar crendo que o nosso Deus ainda é Deus. É esse poder que nos vem pela fé, que nos habilita a olhar para as tempestades, crendo que acima das nuvens o nosso Deus ainda reina como Senhor. Isso é milagre. É crer quando nada diante dos nossos olhos diz que é possível. É crer nesse momento. É crer quando nos é furtado alguém que a gente ama muito e é levado pelo Senhor. E é crer que um dia a gente volta a se encontrar para celebrar junto. É crer diante das aparentes perdas que aquilo que Deus está produzindo para nós é algo de extremo valor, que não tem comparação alguma. Exatamente como o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós outros um peso eterno de glória e que não há com que se comparar. É essa esperança que o Senhor nos dá. Mas nunca vai ser uma esperança de braços cruzados. Nunca é uma esperança de inércia, mas uma esperança de ação. É de ação. A palavra de Deus nos convida a isso. Ide. E enquanto a gente vai pregando o evangelho, a gente vai vivendo milagre. Então Deus não nos chama para ficar estagnados e paralisados. Ele nos chama para andar. Lembra-se de Elias, homem de Deus, profeta poderoso, usado por Deus, homem como nós, diz o evangelista Tiago. Ele vai falar: olha, Tiago era homem como nós. E daí ele mesmo sendo homem como nós, ele orou. E Deus ouviu a oração daquele homem. Elias estava entregue às próprias emoções, destruído emocionalmente por uma palavra de uma pessoa. Fala para Elias que eu vou matar ele antes do fim do dia. E Elias vai: Deus, como é que pode? Fiz o que fiz, o Senhor mandou, eu fui lá e fiz, agora eu tenho essa ameaça dessa mulher. E ele vai ficar deprimido. No final do processo ele vai para o deserto, deita debaixo de um pé de zimbro e fala: eu quero morrer, eu não sou melhor do que os meus pais, então eu quero morrer. E ele dorme. O anjo vem lá, toca do lado dele. Ele abre o olho, olha e volta a dormir. O anjo toca de novo. Ele abre o olho e fala: queridão, come, bebe, porque aqui não é o teu lugar. E com a força dessa comida você vai andar muitas e muitas milhas. Amados, talvez seja hoje o segundo toque do anjo do teu lado. Ei, levanta, sai da inércia, faz alguma coisa, come, bebe, porque você tem uma jornada muito longa e aqui não é o teu lugar. Vamos adiante, porque o Senhor quer fazer enquanto você caminha. Então levanta e anda. Você pode estar como aquele homem do tanque de Betesda, olhando tudo ao teu redor, e daí o Senhor do milagre chega do teu lado e te pergunta: o que tu quer que eu te faça? E tu vai começar a lamuriar: eu estou aqui, mas ninguém tem pena de mim, ninguém pensa em mim, ninguém me ama, ninguém me quer. O anjo vem, toca na harpa, e eu não consigo ir até lá, e não tem uma viva alma que me ajude a chegar naquela água. E daí quando eu estou indo, já vai um na minha frente e recebe o milagre. Jesus perguntou o que para aquele homem? O que tu queres que eu te faça? E ele se lamenta. Muitas das vezes a gente está se lamentando mais do que vivendo a possibilidade do milagre. A gente está lá, nada acontece na minha vida. Rapaz, é tanto currículo que eu já enviei que eu já perdi a conta. É tanta gente que vai falar que me ajudar e nunca me ajudou. É tanta gente fazendo isso e aquilo. E a gente esqueceu que o Senhor do milagre está do nosso lado. Não é isso que ele diz? Eis que estou convosco, com vocês, ao lado de vocês, todos os dias das vossas vidas. Por isso a nossa esperança não é a esperança da inércia. E eu quero ler um texto aqui de Paulo Freire para vocês. Porque esse é o tipo de esperança que a igreja tem que ter. Ele diz assim: é preciso ter esperança,
mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E a esperança do verbo esperar não é esperança, é esperar. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com o outro para fazer de outro modo. Esperançar, fazer. Esperançar, não de esperar. Quando a Bíblia diz, espera no Senhor, confia nele, não é a espera da inércia. Vai fazendo o que você tem que fazer, porque a Bíblia vai te afirmar o seguinte: aquilo que é impossível aos homens é possível. Quando a gente vai viver o milagre do impossível? Enquanto a gente tiver possibilidade, a gente faz. No momento em que as minhas possibilidades se esgotam, é onde o milagre acontece. Só que infelizmente muitos desistem enquanto ainda podem fazer alguma coisa. Quantos de nós nunca falou, já me cansei dessa situação? Não faço mais nada com referência a isso. Eu não vou falar mais nada com meu marido. Eu não vou falar mais nada com a minha esposa. Eu não vou querer mais conversar com os meus pais. Eu não quero mais falar nada com meu filho. Eu vou deixar do jeito que está. A gente acaba de perder a esperança. Porque a gente acabou de fazer o que a gente podia fazer. Mas enquanto a gente fizer aquilo que nos é possível, cabível fazer, Deus está lá do nosso lado nos fortalecendo para a gente ter continuidade. No momento em que aquilo que a gente está fazendo não vai acontecer mais nada, que a gente chega de fato no limite das nossas capacidades, aí é onde Deus faz o milagre. E quando é o limite da minha capacidade? O limite da tua capacidade é fé. Porque Deus, segundo a palavra, não te deu nada que você não pudesse suportar. Nada sobre-humano. Porque não nos sobreveio nenhuma tentação sobre-humana. É o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios. Porque o Senhor, Ele não é injusto o suficiente, Ele não é injusto nem um pouquinho para nos entregar aquilo que a gente não consegue suportar. Muito pelo contrário, junto com todas as provações que a gente vai ter, Ele vai nos dar uma porta de escape. A gente precisa entender isso. Enquanto você estiver respirando, você pode fazer alguma coisa. Enquanto você estiver se movendo, você pode fazer alguma coisa. E daí o convite do Espírito Santo é: não desista, continua fazendo. Enquanto você faz o que você pode, Deus faz o que você não pode. A nossa esperança é essa, a esperança de ir, de fazer, de buscar, de juntar com pessoas para fazer de uma maneira diferente. E daí a gente vive milagre. É a esperança do verbo esperançar. A gente está vivendo um milagre lá no Porto Novo. O último levantamento do custo da obra que a gente está fazendo, e a gente foi fazer uma continha, nós nunca tivemos condição de fazer o que a gente está fazendo. Nunca. Em nenhum momento da nossa vida, como ministério, financeiramente falando, nos possibilitava fazer o que a gente está fazendo no Porto Novo. Mas a gente nunca deixou de fazer. Por quê? Porque Deus faz milagre. Você vai lá visitar a gente quando não tiver culto aqui. A igreja está totalmente diferente. 6 anos e 2 meses de obra que a gente tem. 6 anos e 2 meses. Lá na live da igreja, a gente fez live derrubando parede. Porque é milagre para a gente. A conta não bate. Porque nós nunca tivemos dinheiro suficiente para fazer o que a gente fez. E ainda vai continuar sendo feito, porque a obra não acabou. O milagre acontece aí. É quando você vê, eu estou fazendo. Mas eu não estou fazendo porque eu tenho condição de fazer. Eu estou fazendo porque Deus está dando condições para fazer. É milagre. Se todo mundo, de repente, chegasse alguém lá, um multimilionário, me desse uma oferta de R$1 milhão, eu terminava a obra. Ia ser Deus fazendo? Ia. Mas ia ser muito mais fácil, não ia? Se alguém tiver R$1 milhão para mandar lá para a igreja, não fica... 6 anos e 2 meses, queridos. Se você for lá, você vai, mas 6 anos e 2 meses, o pastor está feliz porque fez isso? É. Isso para alguns pode ser muito pouco, mas para a gente é algo grandioso demais.
Porque quem está lá, quem sabe a situação que a gente vive. Igual vocês que estão aqui. Os desafios de vocês, as problemáticas de vocês, quem conhece, são vocês. Para a gente, o que tem lá é um milagre. Você entende? Diga amém. O que eu quero dizer para você, não deixa ninguém desdenhar do milagre que Deus está fazendo na tua vida. Não deixa. Quando alguém vier desdenhar do milagre que está fazendo na tua vida, tu fala, queridão, para você esse negócio pode ser isso, mas para mim é enorme. Porque Deus sabe a minha situação e eu também. Vocês estão entendendo? Digam. De fato, amados, nós que cremos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a gente pode esperançar. A gente pode fazer. A gente vai olhar para a crise ela quer nos desanimar, mas os nossos olhos não estão na crise, amém? Os nossos olhos estão em Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Se você inclinar um pouquinho mais a cabeça, os montes se desaparecem e o que aparece é a grandiosidade dos céus. E lá nos céus o nosso Deus reina soberano sobre todas as coisas. Jó, ele vai dizer para a gente que a alma dele estava tão angustiada que ele declara no capítulo 7, versículo de número 6, os meus dias terminam sem esperança. Esse é o paciente Jó, que suportou aquele jugo todo. No meio do caminho, ele se sentiu um nada. Ele vai declarar, maldito o dia que eu nasci, seja esquecido. O dia em que me gerou minha mãe, sejam feito em trevas, o dia que me gerou meu pai. Ele lá no capítulo 7, ele vai declarar, os meus dias estão terminando. Ele olhava para a vida dele, para a situação dele, filhos mortos, bens furtados, corpo mutilado pela enfermidade. Ele olhava para aquilo e ele falava, esse é o meu fim. E ele diz, os meus dias estão terminando e eu não tenho esperança. Lá no capítulo de número 39, Deus ele fala assim, agora cala a boca todo mundo, não desse jeito, porque Deus é mais educado do que eu. Agora, aquietai-vos todos aí. Quem vai falar sou eu. E daí Deus ele não fala com os amigos de Jó. Ele fala diretamente com Jó. Ô Jó, eu vou te perguntar e você me responde se é que pode. Se você me responder, ok. Mas presta atenção. Aonde estava você quando eu lancei os fundamentos da terra? É a pergunta básica que Deus faz para Jó. E Jó não tem resposta. E Deus começa a discorrer com ele até o capítulo de número 42. Lá no capítulo de número 42 ele diz assim, eu falei demais. Falei coisas que para mim são muito grandiosas. Por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Eu te conhecia de ouvir falar, Deus. Mas agora os meus olhos te veem. E por isso eu me abomino. É quando nós entendemos que as nossas crises não mudam Deus e que Ele continua soberano e reconhecemos o seu poder e soberania e nos arrependemos que a gente vive milagre e outra, a gente não vive milagre quando os nossos olhos estão voltados para nós, mas quando nós entendemos aquilo que Deus nos chama a realizar. Jó ainda estava ferido, sem bem e sem filhos, e Deus fala para Jó, ok Jó, aceita o teu arrependimento, agora levanta daí queridão, como homem, vai se vestir como homem, passa uma cinta nessa cintura, como homem, e vai lá, me oferece sacrifícios em favor dos seus amigos, ora por eles, intercede por eles, faz o que você sempre fez, Jó. Já não fazia isso no começo do livro dele? Oferecia holocaustos em favor dos pecados dos filhos, e ele, pelos pecados conhecidos e pelos pecados que talvez eles tivessem cometido, e Jó nem sabia. Deus manda Jó, depois que ele entendeu tudo que Deus havia feito, tinha falado, ainda enfermo, sem bens e sem filhos, interceder. Queridos, em nome de Jesus, se a crise mandou você parar com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer, esquece isso, volta a fazer o que o Senhor mandou você fazer. Se você achar que não dá para fazer porque a crise está muito forte, você está falando para Deus que a crise é maior do que ele. E depois que Jó, ou melhor, enquanto Jó cumpria com a ordem de Deus, o milagre aconteceu. Enquanto Jó intercedia pelos seus amigos, o Senhor mudou a sorte de Jó. Esperançar não é cruzar os braços. É se levantar e fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer.
A palavra de Deus vai dizer para a gente no livro de Provérbios 23, 18, que a nossa esperança no Senhor, ela não é frustrada. Então não tenha medo de ter em Deus a sua esperança frustrada. Porque Ele não vai de maneira alguma te trazer um prejuízo emocional, porque Ele não vai cumprir com a palavra dEle. A palavra dEle vai se cumprir. E para que você saiba o que Deus quer fazer na tua vida, só ouvir alguém pregar não vai adiantar. Só vir a esse lugar, sentar e ser ministrado por uma pregação, por um sermão, não vai adiantar. Deixa eu te falar uma coisa que eu falo no Porto Novo há 12 anos. Quando você vem à igreja e tem alguém pregando, você está ouvindo um homem. Homem não no sentido de gênero, mas ser humano. Limitado como você, dependente de Deus como você, carente de Deus como você, alvo da misericórdia de Deus como você, falando de Deus. Mas quando você lê a Bíblia, é Deus que fala contigo. E o que Deus fala contigo é infinitamente superior do que qualquer homem possa te comunicar. A tua esperança, segundo o texto sagrado, não será frustrada. Você pode esperançar. Faça o que Deus te mandou fazer. Realize a obra que Ele te chamou a realizar. Enquanto você faz a vontade dEle, o milagre vai acontecendo na sua vida. Você crê nisso? Diz amém. A palavra de Deus vai dizer para a gente em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, que todos aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe. E que Ele mesmo se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, se você tem se aproximado de Deus, creia em Deus. Não creia no moço lá da mídia, não. Não creia naqueles que estão falando que Deus vai fazer porque tem que fazer. Deus faz porque Ele é misericordioso. Ele é gracioso. Não porque Ele tem que fazer. Ele faz o que quer, a hora que quer, do jeito que quer. Agindo Ele, ninguém impede. E eu mesmo dizer, eu crio a vida e a morte. Na minha mão está o poder de tanto dar, de quanto tirar. Eu sou Deus. Antes de mim não houve, depois de mim não haverá. E não existe outra rocha que eu conheça. Eu anuncio as coisas que ainda não aconteceram e faço valer a minha palavra, porque eu sou Deus. O profeta Isaías é usado por Deus para nos informar isso, e a gente precisa crer que Ele existe e que Ele mesmo vai dar o galardão que nós temos buscado na sua presença. Que o Senhor, na sua infinita misericórdia, faça com que a semente dessa palavra germine dentro do teu coração. Se você entrou aqui cativo de esperança, eu profetizo sobre a tua vida liberdade de esperançar em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se a crise tem gritado aos teus ouvidos que ainda vai ficar pior e que as coisas não vão acontecer, esquece, porque quando Deus fala, céus e terra se calam, e quando Deus declarar sobre a tua vida o que tem que acontecer, não tem ninguém no âmbito físico ou espiritual que vai impedir. Lembre-se de Daniel. Daniel, aleluia, quer bater a palma do Senhor? Aplauda ele, mas aplauda forte. Lembre-se de Daniel, quando teve um sonho estranho e ele orou ao Senhor e ele ficou 20 e poucos dias esperando uma resposta de Deus. Daí o anjo chega e fala: ó, queridão, no momento em que você passou a orar ao Senhor, Ele enviou as respostas, mas o príncipe lá da Pérsia, é da Pérsia, né? O príncipe da Pérsia, ele impediu com que a resposta veio, até que Deus manda um outro arcanjo para batalhar essa batalha. Eu estou vendo te entregar a resposta de Deus. Você tem orado ao Senhor? A resposta ainda não chegou? Creia que ela está no caminho. Daqui a pouco ela chega. Você não precisa desistir por isso. Às vezes as pessoas que estão do nosso lado, elas são faltas de esperança. E daí quando você relata aquilo que você tem como expectativa em Deus, elas querem frustrar a tua esperança. Não dê ouvidos às vozes de Tobias e Sambalate. Eles estão aí para minar a tua fé, para minar a tua força. Creia naquilo que a palavra de Deus diz. A tua esperança no Senhor não será frustrada. Jesus, ele é uma pessoa, enquanto ser humano, ele foi extremamente realista. Enquanto Deus nunca pessimista, mas um Deus de esperança. Ele vai declarar para a gente: no mundo vocês vão passar por... É certo que elas virão, mas tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo.
E é na vitória dele que nós estamos ancorados e baseados. É porque ele venceu que nós também venceremos. É porque ele venceu, é que a sua igreja é vencedora. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, é o que ele diz. Então nós podemos esperançar, nós podemos olhar para o Senhor, erguer as nossas mangas e começar a botar a mão no trabalho, porque enquanto a gente fizer, conforme a gente pode fazer, o Espírito Santo de Deus vai nos dar a força para fazer da maneira e da forma que Deus espera que nós façamos, e nós vamos esperançar para a glória dele, e vamos viver milagres para a glória dele, e vamos dar testemunho para a glória dele. E quando a crise passar, a gente vai estar lá do outro lado, olhando para trás, para um vale de cinzas, mas a nossa pele, os nossos pelos, o cabelo da nossa cabeça não vai estar chamuscado, porque o Senhor está nos guardando. Você crê? Diz amém. Amém. Como você entrou aqui nessa manhã? Como que teu coração está? Eu espero que o teu coração esteja avivado por essa esperança. Porque se você entrou aqui sem perspectiva, achando que é isso e é isso mesmo, o Espírito Santo veio te dizer que não. Isso não é isso mesmo. Porque o teu Deus continua sendo Deus, o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E é sobre esse forte fundamento que você pode crer. Se as crises têm te abatido, que a palavra de Deus venha te renovar. Se as suas forças, segundo a sua própria perspectiva, está faltando, o Espírito Santo veio aqui te renovar as forças. Levantem as mãos os cansados, firme as pernas os de joelhos trôpegos, porque o Senhor está no nosso meio. Que seja assim sobre a sua vida. Que seja assim sobre a sua família. Que seja assim sobre esse ministério. De hoje até a eternidade em Cristo Jesus. Se você entrou aqui desesperançado, cansado, ao ponto de desistir, eu quero orar por você. Para isso eu quero te convidar a fechar os seus olhos, colocar a sua mão sobre o teu coração. E antes de orar por você, eu quero te motivar a falar daquilo que te tirou a esperança, daquilo que tem te cansado diante de Deus. Não se preocupe em usar palavras bonitas não, porque Deus ele não vai nem ouvir as tuas palavras, Ele está olhando direto para o teu coração. Existe uma coisa que ninguém pode fazer. Diante de Deus a gente só é o que a gente é. A gente não é o que as pessoas veem. A gente não é o que as pessoas falam. A gente é o que Deus sabe que a gente é. Por isso a gente não precisa usar de máscaras, de fantasias. A gente só pode chegar como a gente é. Se nessa manhã você entrou aqui sem fé, olha, o Senhor não te condena porque você está com a sua fé pequena. Mas Ele quer que você reconheça que isso é um fato. Aquele pai se aproximou de Jesus e tendo seu filho jogado de um lado para o outro por um demônio, ele se aproxima de Jesus e fala: Senhor, seus discípulos não puderam fazer nada pelo meu filho. Se o Senhor pode fazer alguma coisa. Jesus olhando para aquele homem, ele diz: se podes, tudo é possível ao que crer. De imediato aquele homem se viu sem fé, ou com uma fé muito rasa. E com muita sinceridade ele humildemente pede a Jesus: Senhor, então aumenta a minha fé. Você é humano. Você é só uma pessoa. E foi por entender a sua fragilidade que ele veio. Você é só humano. As crises
vezes te furtam esperança, te furtam fé. Porque você é humano. O divino é o teu Deus. O eterno é o teu Deus. E como sempre Ele veio aqui nessa manhã. Não somente se colocou ao seu lado, mas Ele, com singeleza, habitou o teu coração. E para alguns Ele disse: viu, filho? Viu, filho? Você não precisa crer na catástrofe, porque eu deixei registrado que a esperança que você tem em mim, ela não é frustrada. Então somente reconheça do que você precisa e me peça com sinceridade. Por isso a gente precisa ser franco com Deus. Eu vivi uma crise emocional absurda. De chorar e chorar e chorar. Às vezes acabava o culto de domingo de manhã, eu estava um caco. Eu só queria estar no lugar sozinho, isolado. E era nítido no meu coração que Deus usou um caco para pregar na igreja. E diante da minha crise emocional mais profunda, eu não abri mão de fazer o que Deus me chamou para fazer. Hoje, 3 de outubro de 2021, a crise passou. A tristeza profunda passou. E passou porque eu fui muito franco diante de Deus. Eu não fantasiei a minha fé. Eu não iludi a igreja com uma aparência de saúde emocional. A igreja toda sabia como eu estava. E o que me manteve de pé e me mantém de pé, essa palavra. O mundo passa. As crises do mundo passam. As suas crises pessoais vão passar. Tudo vai passar. Mas a palavra do nosso Deus não passa. Creia nisso. Não jogue fora as promessas que Deus te deu, ainda que elas estejam demorando. Se Ele disse, vai acontecer. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Perdoa-nos quando as crises nos convidaram a desistir e de fato nós paramos. Perdoa-nos. Porque nessa manhã nós queremos retomar o caminho, Deus. Nessa manhã nós queremos nos alimentar com a força desta comida, levantarmos, nos pormos de pé como homem e seguirmos adiante pela fé no nome de Jesus. Senhor, eu não quero profetizar portas abertas porque eu sei que elas abrirão. Eu não quero profetizar cura porque eu sei que as curas elas virão. Mas eu ministro sobre a vida dos meus irmãos força, capacidade que vem do alto, suficiência no Espírito Santo de Deus, para continuarem a trilhar esse caminho estreito que o Senhor nos chama a trilhar sob a tua vontade, entendendo que ainda que ela seja aos nossos olhos e a nossa mente incompreensível, a sua vontade continua sendo boa, perfeita e agradável em Cristo Jesus. Que a nossa vida resplandeça como luzeiro no meio desta geração. Que a nossa esperança viva possa motivar a outros a virem buscar em Ti essa mesma esperança. E que nós, em nome do Teu Filho Jesus, possamos esperançar, para que enquanto caminhamos, venhamos viver os milagres que o Senhor tem para realizar em nós e através de nós em Cristo Jesus. Que seja assim, para a glória do Teu nome. Em Cristo Jesus é que nós oramos. E toda a igreja do Senhor diz...